Essa tarde uma palavra que eu entendo que para nós, como igreja do Senhor, naturalmente nos leva mais perto de Deus. Deus tem uma forma de funcionar. Deus tem uma forma de pensar. Mas Ele não deixou isso escondido nas entrelinhas das Escrituras. Não. Ele revelou isso a cada um de nós. Ele deixou isso claro nas Escrituras, mas muitas vezes nós passamos por cima dessas ideias de Deus e não percebemos muito bem. Quero partilhar com vocês algo que está no livro de Jó, no capítulo 42, por favor. Jó 42, no versículo 10. Todos encontraram? Diga amém. Ok. Se não encontrou, tudo bem. Acompanhe a minha leitura aqui e nós vamos chegar lá. Amém? Diz assim a palavra de Deus, Jó capítulo 42, versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo que antes possuíra. Vou repetir o texto. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Vamos orar ao Senhor. Deus querido, nós louvamos o Teu nome pela Tua presença em nossas vidas, pela Tua presença nesse lugar que foi, Senhor Deus, elaborado para a Tua glória, e todo esse culto que é feito pelo louvor do Teu nome, Jesus. Pai, nós oramos a Ti nessa tarde, pedindo ao amado Espírito Santo que venha ministrar as nossas vidas, venha nos abençoar com a Tua palavra. Nós precisamos ouvir Tua voz, Senhor, por isso, ministra-nos, abençoa-nos nessa tarde. Use a minha vida como canal para abençoar os meus irmãos, Senhor, de forma que todos nós saiamos aqui edificados, abençoados pela ministração do Senhor aos nossos corações. Pai, no nome de Jesus, todo o povo diga amém. Amém. Aleluia. Sabe que o livro de Jó são 42 capítulos. Há quem diga que são 42 capítulos de dor, de sofrimento, e realmente é verdade. Você começa a ler o capítulo 1 até o 42, é muita dor, é muito sofrimento. E no capítulo 1, a Bíblia começa a descrever um pouco quem era Jó. O próprio Deus se refere a Jó como um homem segundo o seu coração, como um homem de Deus, um bom servo. É esse o termo que a Bíblia se refere, que Deus se refere a Jó como um bom servo, Jó. Mas a Bíblia diz que esse homem começa a perder os seus bens, ele começa a perder os seus filhos, e por fim ele perde a sua saúde e muitas outras coisas. Sabe que há uma colocação nesse texto, nesse iníciozinho do capítulo 1, diz que Jó jogava cinza sobre o seu corpo. A verdade é que ele estava destilando, o seu corpo estava se decompondo. Eu não sei se vocês já viram em África, os elefantes, eles quando estão muito incomodados com os insetos, eles rolam na argila, na lama. Depois que eles rolam e rolam na lama, depois eles vão e rolam na terra seca. Aí a argila com a terra seca cria uma crosta sobre o dorso, sobre todo o corpo do elefante. As moscas já não conseguem chegar lá para incomodá-lo. Então a Bíblia diz que Jó lançava cinza sobre o seu corpo por causa da incomodação de moscas, ou mesmo do calor. Enfim, ele lançava cinza sobre o corpo. Então um homem que sofreu muito e um homem que a Bíblia descreve como um bom servo. Agora, eu e você, quando nós temos uma dor de cabeça, quando temos qualquer desconforto, nós oramos. Nós falamos com Deus sobre isto. Não é assim? Não é normal o crente fazer isto? Quando temos qualquer tipo de problema, falamos para Deus sobre o nosso problema, falamos para Deus sobre aquilo que está nos afligindo. E Jó, a Bíblia diz que Jó amava o Senhor. Naturalmente, Jó orou ao Senhor durante todo esse tempo. Durante todas as suas perdas, ele falou com Deus sobre suas dificuldades. Ele clamou a Deus sobre suas dificuldades. Ele falou para Deus sobre tudo aquilo pelo qual ele estava passando, seguramente. Um bom servo faz isso. Ora, fala com o seu Senhor. E Jó fez isso. Jó certamente se derramou na presença de Deus, clamando por si mesmo, clamando pelos seus próprios problemas. Mas engraçado é que a Bíblia, só no capítulo 42, lá na frente, no finalzinho, é que Deus dá a resposta para Jó. É quando Jó toca o coração de Deus. Quando Jó usa a fórmula de Deus para realmente ser abençoado. A Bíblia diz que o Senhor mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos e deu-lhe o dobro de tudo que ele possuíra.
Ou seja, enquanto ele estava orando para ele, olhando para o seu próprio problema parece que se agigantava. Mas chegou um momento da história daquele homem que ele tirou os olhos de si mesmo e ele focalizou no Senhor, ele começou a falar para Deus sobre outras pessoas. Aí Deus começou a se levantar em favor dele e a Bíblia diz que Deus mudou a sorte. Há uma outra versão que diz que Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Meus irmãos, que coisa fantástica. Jesus disse, o apóstolo Paulo cita, que Jesus disse que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E sabe que às vezes nós achamos que é melhor dar do que receber porque estamos cumprindo a palavra de Deus. E é verdade, melhor dar do que receber porque estamos sim cumprindo os mandamentos do Senhor. Isso é verdade também. Mas também é verdade que é melhor dar do que receber porque você, quando dá, é porque você tem para dar. Logo, é melhor você ter para dar do que você ser um carente e precisar receber. Nessa mesma lógica, entendemos que é melhor você visitar alguém no hospital do que você ser visitado no hospital doente. É melhor você dar um prato de comida para alguém do que você precisar de um prato de comida que alguém lhe dê. É melhor você dar uma boleia para alguém até a casa dela do que você precisar de uma boleia de alguém. Então Deus funciona assim, essa é a ideia de Deus. Havia uma senhora na nossa igreja, lá em Belo Horizonte. Ela tinha um problema, assim, na verdade ela tinha muitos problemas. Aquela mania de toda e qualquer coisa que ela via na televisão, ela achava que ela tinha aquele problema. Todo documentário sobre uma enfermidade, ela tinha aquilo. Então, quem sofria com isso, naturalmente, eram seus líderes, porque ela estava sempre lá, falando no ouvido, pedindo oração sobre aquele problema e tal, e tal, e tal, e tal. Então, toda segunda-feira, aquela senhora ia lá no gabinete falar com um pastor amigo meu, contar suas dores, falar dos seus problemas. E sabe que a gente ora uma vez para uma pessoa, 2, 3, 4, 5, 6, chega um ponto que a gente pensa, ou Deus não está ouvindo a minha oração, ou não sei o que se passa aí. E às vezes a gente até tenta se esquivar, porque é enfadonho. Falando como passou para vocês, às vezes é enfadonho, sim. Porque não há uma resposta. E essa senhora, ela realmente, ela importunava mesmo. Mas um dia ela chegou lá no gabinete e começou a partilhar com o pastor suas dificuldades. O pastor disse, olha, irmã, eu não vou poder te atender hoje. Eu estou cheio de coisas, eu tenho umas visitas para fazer. Na realidade, minha irmã, eu precisava até que você me ajudasse. Ela, mas ajudar como, pastor? Olha, eu preciso que você me faça 2 visitas. Há 2 pessoas que eu preciso visitar hoje, mas eu não tenho como, eu não tenho tempo. E eu gostaria que a senhora fosse visitar. E ele fala de uma irmã que estava no hospital do câncer, em estado terminal. E ele queria ir lá orar por ela, mas não podia. Então pediu, eu gostaria que você fosse lá orar por essa irmã. E ela disse, mas pastor, eu nunca fiz isso, eu não sei como é que faz isso. Eu vou lá e faço o quê? Eu digo o quê? Eu não sei como aconselhar, não sei o que dizer. E ele disse, você não precisa falar nada. Chega lá no hospital apenas, encontra o quarto onde a irmã está. Abre a Bíblia no Salmo 23 e lê lá para ela. O Senhor meu pastor, nada me faltará e tal. Lê o Salmo 23 para a irmã, depois faz uma oração por ela. Só isso, não tem que fazer muito mais. Ela relutou muito, mas aceitou a proposta. E ele disse, olha, e à tarde eu gostaria que você visitasse um irmão aqui da igreja, ele está desempregado, tem 4 filhos, está em casa, não tem recurso, está passando dificuldade, gostaria que você fosse lá orar por ele também. Faz a mesma coisa, não se preocupe, leia o Salmo 23, depois faz uma oração por ele e tal. A mulher relutou muito, mas aceitou. Quando ela chegou no hospital, o Hospital do Brasil, sabe que há muitos hospitais bons de primeiro nível, mas tem hospitais lá também que é uma tristeza. E ela entra no corredor e começa a procurar a tal irmã, e ela começa a ver pessoas em situações terríveis. Ela começa a ver pessoas em estados terminais, pessoas doentes, moribundas pelo corredor do hospital. E aquilo foi mexendo muito com ela, até que ela chegou no leito onde estava a irmã. Ela chega lá no leito e ela faz exatamente aquilo que o pastor disse para ela. Ela lê o Salmo 23, depois ela ora por aquela irmã e tal, e termina essa parte, ela sai dali, mas sai muito pensativa em tudo aquilo que ela viu. À tarde ela vai visitar o tal irmão, o tal desempregado. E quando ele chega na casa dela, ele diz para ela logo a primeira coisa, olha, infelizmente, irmão, não posso te oferecer um café, que eu não estou sem café em casa. Ele, não, irmão, não preocupa não, eu vim só fazer uma oração que o pastor me pediu. Aí ela vai, ora por aquele irmão, faz uma oração por ela, lê o Salmo 23 e volta para casa. Chega à noite em casa, essa mulher começa a pensar em tudo aquilo que foi o dia dela. Uma visita, oração, outra visita, oração. E aquilo foi mexendo com o coração daquela irmã. E ela foi se quebrantando da presença de Deus e começou a ver aquilo que ela tinha.
Ela viu um homem em plena saúde, desempregado, sem recursos em casa. Ela viu uma senhora em estado terminal, com câncer no hospital, moribunda, passando por dificuldades. E ela percebeu que ela não estava tão má assim. No dia seguinte, ela chega no gabinete e ela começa a partilhar com o pastor a experiência que ela teve no dia antes. Ela já não falou mais de si, ela começou a falar da experiência boa que ela teve um dia antes. Sabe o que acontece hoje, 25 anos depois? Aquela senhora lidera um projeto nos hospitais de Belo Horizonte de visitas a doentes nos hospitais. Ela coordena, com mais de não sei quantas dezenas de mulheres, ela é a líder desse ministério. Deus restaurou completamente a vida daquela mulher, mas quando foi que isso aconteceu? Foi quando ela tirou o foco de si mesmo, quando ela deixou de olhar para si mesma, ela começou a olhar para as pessoas, começou a olhar para aqueles que sofrem. Na medida que ela fez isso, Deus foi restaurando a sorte daquela mulher, Deus foi mudando a vida daquela mulher, e ela hoje é uma mulher completamente transformada. Completamente transformada. Eu lembro do meu sogro é meu filho na fé, um homem querido, um homem muito abençoado. Mas tinha altos problemas, tinha depressão, um homem completamente abatido, insônia. Ele, depois de 10 da noite, já não dormia mais, e agora era uma confusão, acordava irritado, porque não dormia. Aí um dia eu chego lá na casa dele, por volta de 8 da manhã, e ele disse para mim: Salomão, olha, essa madrugada eu ia na tua casa, porque eu não estava aguentando mais. Eu não durmo há não sei quanto tempo. Eu preciso dar um jeito nisso, isso tem que acabar. Salomão, me ajuda. Eu disse para ele: aquilo que eu falar para você, você faz? Ele disse: faço. Falei: então tá bem, senta aí. Ele sentou, eu peguei um papel, uma caneta e comecei a escrever nomes de pessoas. Nomes, vários nomes, incluindo o meu. Falei: olha, essa noite agora, quando você tiver insônia, você vai tirar o seu tempo, vai orar por essas pessoas. Você não precisa falar de muitas coisas, mas lê o nome dela e fala: Senhor, abençoe esse irmão, onde ele estiver nesse instante, põe a tua mão sobre a vida dele e tal. Vai no segundo, no terceiro, tinha lá uns 50 naquela lista. Missionário de tudo quanto é canto. E aquele homem fez exatamente isso naquele dia, naquela noite seguinte. A insônia veio, ele não conseguiu dormir, e aí ele foi lá, pegou o papel e começou: ô Senhor, está aqui o Salomão, toma o Salomão em tuas mãos, Senhor. O Senhor está aqui no seu... E ele foi orando. No dia seguinte eu vou lá na casa dele, saber o resultado. Eu disse: e aí, dormiu? Ele disse: nada, dormi coisa nenhuma. E orou por aquela lista? Falei: orei. Falei: então não preocupa não, amanhã é outro dia. Dia seguinte a mesma coisa. Uns 3, 4 dias não aconteceu nada. No 5º dia, lá para as 4 da manhã, ele adormece. No 6º dia, ele foi adormecendo aos pouquinhos e tal. Hoje, eu desconheço. Eu sei que há muita gente por aí, temente a Deus, que ama o Senhor e intercede, mas poucos como aquele homem. Ele é um intercessor nato. Todas as madrugadas o Espírito Santo chama ele às 4 da manhã. E ele ora de 4 às 6 da manhã, todos os dias. Mas não é por insônia. Agora é ministério. Deus deu àquele homem um ministério. Quando ele tirou o foco de si, ele começou a abençoar as outras pessoas. Deus se levantou em favor dele. Aleluia. Amados, esse é o princípio de Deus. Quanto mais nós olhamos para nós mesmos, quanto mais nós focalizamos em nós mesmos, parece que os nossos problemas se agigantam, tomam formas maiores. Mas quando nós começamos a olhar para as outras pessoas, nós esquecemos a nossa dor, esquecemos nossas dificuldades e começamos a olhar para as outras pessoas. Aí já não sentimos mais falta de nada, só sentimos desejo e prazer em cuidar dos outros. Eu estava em São Tomé, no centro da cidade, um certo dia. E normalmente eu não entro no mercado lá para comprar frutas e verduras. Não entro porque eu não sou branco, mas eles acham que eu sou, né? Então, quando um branco entra lá, as coisas inflacionam de uma hora para outra. Tudo fica caro, é um negócio impressionante. Então, o que eu faço? Eu fico na porta e falo para alguns obreiros meus ir lá comprar frutas e essas coisas. Eles vão. Às vezes eu entro também e levo na brincadeira, porque eu desconheço um povo mais, assim, extrovertido do que o São Tomé. São maravilhosos. Parabéns para o vosso povo, viu? Então, eu paro na porta normalmente e eles vão comprar as coisas lá. Então, eu estou na carrinha, sentado, e chegou um senhor. E eu não vou contar isso aqui para vocês, amados, para vanglória. Não interprete assim, não. É uma experiência minha que eu acho que é útil para vocês nessa tarde. Então, chegou um senhor ao meu lado e ele disse: moço, dá alguma coisa para eu comer. Um homem de uns 80 anos de idade. Aí eu estiquei a mão assim no tablier do carro para pegar umas moedas. Moedas lá não valem nada, né? A moeda, inclusive o dinheiro, vai mudar agora. Vai sofrer um corte de zeros agora no início do ano. Porque lá você tem $100, você leva um saco de dinheiro. Né, Mário? É terrível. Então, eu ia pegar algumas moedas para dar para aquele homem.
E o Espírito Santo falou para mim: Salomão, faz algo de jeito para esse homem. Eu deixei as moedas lá e falei: olha, meus amigos foram ali trocar dinheiro, quando voltar eu dou para você, me esperem um pouco. Aí ele: tá bem. Então ele ficou ali na minha frente, em pé. Eu comecei a olhar para aquele homem, vi que era um homem de 80 anos ou mais. Não podia roubar porque não tinha velocidade para correr. Não podia trabalhar porque não tinha mais força para arar a terra. Os filhos certamente estavam na situação dele ou pior do que ele. Alguém que não tinha nada, ninguém por ele. E aí meus amigos vieram e eu peguei assim, tipo uns 30, 40 euros, não lembro a quantidade, mas uns 40 euros pelo menos na moeda local. Eu falei: vem cá. Ele veio e eu dei o dinheiro para aquele homem. Ele pegou o dinheiro na mão, aquela quantidade de dinheiro. Ele olhava para o dinheiro, olhava para mim, olhava para o dinheiro, olhava para mim e dizia: moço, você salvou minha vida. Moço, você salvou minha vida, você salvou minha vida. Eu vou comprar um pano para pôr nas minhas costas, vou comprar uma sandália para pôr nos meus pés. Moço, você salvou minha vida. E ele saiu. Ele saiu e eu fiquei no carro chorando igual uma criança, com o coração cheio de prazer por ter tocado na vida de uma pessoa, por ter ajudado alguém, por ter sido útil na vida de uma pessoa. Entendo claramente isso que estou a dizer para vocês: não há melhor coisa do que dar. Não há maior prazer do que dar. Não é que Deus precisa, não é. É que faz-nos bem, é útil para nós. Torna-nos mais humanos, torna-nos mais parecidos com Jesus, leva-nos mais perto de Deus. Toda a nossa generosidade é acolhida por Deus. Amados, às vezes a gente diz que para o céu não leva nada. Há pessoas por aí dizendo: para o céu não leva nada, para o céu não leva nada. Isso vai cada dia mais alimentando o egoísmo das pessoas e o ostracismo, pessoas se escondendo em si mesmo. A verdade é que para o céu leva sim, leva tudo que você fizer para os seus semelhantes aqui na terra, você leva para o céu. O Senhor colhe como louvor toda a bondade que você fizer para o seu semelhante. Até o ímpio, por pior que ele seja, a Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. Ou seja, toda coisa boa que o homem fizer é uma expressão de Deus na vida dele, é uma fagulhazinha de Deus, mesmo no meio da sua maldade. Uma bondade que ele faz é a expressão de Deus. Como criatura de Deus, existe isso no seu ser. E ele acaba deixando transparecer alguma dessas fagulhas de Deus quando ele faz o bem aos seus semelhantes. Sabe que há um profeta que ele fez algo que sinceramente mexe muito comigo. Eu não sei se eu conseguiria fazer isso. E sinceramente, se nos nossos dias ele fizesse isso aí, a televisão caía em cima dele, os jornais, o mundo inteiro ia dizer que era um absurdo, porque realmente era meio absurdo. Imagine, numa época de fome, fome extrema, esse profeta está num determinado lugar e o Espírito Santo fala para ele: olha, sai daqui e vai para uma cidade, e lá nessa cidade eu vou levantar alguém para cuidar de você. Ele está certo, ele sai daquele lugar e vai e entra numa cidade chamada Serepta. Então ele chega naquela cidade, fome absoluta, 3 anos, 6 meses sem chover, todo mundo morrendo de fome, pessoas comendo umas às outras mesmo, literalmente canibalismo acontecendo devido à fome extrema na região. E aí entra o profeta Elias naquela cidade. Ele sabia que alguém ia alimentar ele, ele sabia que Deus ia levantar alguém para cuidar dele. Um parênteses aqui, amados. Em meio à extrema fome, em qualquer lugar do planeta, sobretudo no interior de África, tem sempre bacanas vivendo bem às custas da miséria dos outros. Tem sempre. Então, lá em Serepta também, tinha certamente indivíduo tomando banho turco e comendo do bom e do melhor, enquanto seus vizinhos estavam morrendo de fome. Devia ter. E Deus podia perfeitamente pegar um dos bacanas desse aí para cuidar de Elias naquele período. Mas Elias chega na cidade e aí ele vê uma mulher catando uns pequenos pedaços de lenha para fazer um fogo. E aí ele diz para aquela mulher: por favor, vai lá dentro, pega um copo d'água para mim. Esse pedido de um copo d'água por si só já era um abuso, porque não havia água, 3 anos, 6 meses sem chover. A mulher levanta e diz: olha, sim senhor, meu senhor. E ela vai até a cozinha. Quando ela está caminhando para ir até a cozinha, ele diz para ela: olha, aproveita que você está indo até lá dentro, traz um bocado de comida também. Aí a mulher para. A mulher vira para ele e fala assim: ó, meu senhor, tão certo como vive meu senhor, o que eu tenho ali é um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, vou fazer uma panqueca, na minha terra seria um beiju, uma tapioca, né? Fazer uma panquecazita e vou comer, depois o meu filho comerá e vamos morrer em seguida. A mulher não estava blefando, isso era a verdade absoluta, ela não tinha como se alimentar, nem alimentar mais o seu filho.
o profeta disse para ela, não, faz isso. Vai lá dentro, faz a sua comida da forma que disse e traga primeiro para eu comer. Como assim? Essa mulher vai fazer a comida, a única que ela tem, um pouquinho para ela e o filho, e agora chega um marmanjo que ninguém sabe de onde veio e pede para que a comida seja entregue a ele primeiro? Se os jornais souberem disso, isso não vai dar certo. Mas a verdade é que foi isso que ele fez. E a mulher diz, tá certo? A mulher vai lá dentro, prepara o biju, a panqueca dela e tal, termina o azeite, ela vem e traz para o profeta. Come ela, o profeta e o filho. A mulher volta lá dentro e está lá a mesma farinha, o mesmo azeite, ela faz de novo, volta, serve para o profeta. Um dia, volta lá dentro, está lá a farinha, o azeite, ela faz novamente a panqueca, entrega ao profeta e tal. E não acaba. Coisa não acaba. E um dia, uma semana, um mês, 2 meses, a Bíblia diz que até que Deus mandou água dos céus. Até que Deus mandou chuva para aquela região. Deus cuidou do profeta, sim, mas cuidou também daquela mulher. E aquela mulher cuidou de si, cuidando do profeta. Enquanto ela alimentava o profeta, Deus alimentava ela. É assim que funciona Deus. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Há um outro exemplo muito claro de um homem, um outro profeta, Eliseu. A Bíblia diz que ele sempre passava pela cidade. E uma mulher, ela olhava para aquele homem, ela via que era um homem de Deus, e ela chega para o seu marido e diz assim, olha, meu marido, eu vejo esse homem sempre passar aqui na nossa cidade. Sei que ele é um homem de Deus. Vamos fazer um quarto aqui para ele. Vamos colocar aqui uma cadeira, um candeeiro. Hoje seria, vamos colocar aqui um laptop, né? Vamos colocar aqui uma casa de banho e tal. Vamos colocar aqui um quartinho arrumado para ele vir. Quando ele vier à nossa cidade, ele fica aqui na nossa casa. A mulher não tinha pretensão nenhuma, ela não queria ganhar nada em troca, ela queria apenas abençoar o profeta. E o profeta assim fez. Quando ela construiu o quarto, o profeta ficou hospedado lá na casa daquela mulher. Ele voltou a outra altura, ficou hospedado lá de novo, e ela sempre cuidando muito bem dele e do seu amigo. E foi uma vez, 2 vezes, 3, não sei quantas. A verdade é que um dia o profeta e o seu amigo, os dois, o jovem que serviu o profeta, os dois conversando no quarto, diz assim, olha, essa mulher tem sido tão boa conosco. Ela tem cuidado tão bem da gente. Já aconteceu isso contigo? Você sentir no seu coração de abençoar alguém? Assim, alguém que foi bênção na sua vida. Alguém que te deu uma palavra de conforto. Alguém que no momento difícil te deu um abraço. Sei lá, sem pretensão nenhuma, você simplesmente sentiu no seu coração de abençoar e de repente você é o instrumento de Deus naquele momento, na vida daquela pessoa. Foi isso que aconteceu com Eliseu. Então ele está lá no quarto pensando, ele e o seu amigo conversando, essa mulher tem sido tão bênção em nossas vidas. O que nós podemos fazer por ela? Será que há alguma coisa que a gente pode falar para ela aqui ao governador? Se há alguma coisa que a gente pode interceder por ela aqui junto às autoridades da cidade? Aí o moço diz assim, olha, eu não sei isso aí, mas eu sei uma coisa, eu tenho visto que ela não tem filho. Que bênção a mulher ter um filho. Sobretudo naqueles dias. E o profeta diz para aquele rapaz, olha, vai lá, fala para ela, que quando eu voltar aqui daqui a 1 ano, ela terá o seu bebê no colo. Quando o moço chega lá e fala para ela, olha, o profeta mandou dizer para você que Deus quer te abençoar também. Sei que sem pretensão você está nos abençoando, mas Deus não fica a dever nada a ninguém. É mais ou menos essa conversa. Ele quer te abençoar também. Olha, ele diz que o ano que vem, quando voltar aqui, ele quer abençoar o seu bebê, que você vai estar com o seu bebê nos seus braços. Não, homem, não fala isso. Não diz isso. Não, isso é pesado demais para mim. Não fala isso. A verdade é que o ano seguinte, quando o profeta voltou, lá estava aquela senhora com seu bebê no colo. Porque Deus honrou aquela mulher por causa do seu coração. Meus amados, é isto. Nós fomos chamados para sermos bons. Nós fomos chamados para cuidar dos outros. E é cuidando dos outros que nós somos cuidados. Todo egoísmo, quanto mais egoísta nós formos, mais parecido com Satanás nós seremos. Isso é duro, mas é verdade. Quanto mais egoísta, quanto mais avarento,
Quanto mais gananciosos formos, mais parecidos com o inimigo seremos. Mas quanto mais bondoso nós formos, mais parecemos com Jesus. Aleluia. Eu lembro de um garoto, eu li isso, eu não sei se é verdade ou não, mas eu li que um garoto estava na porta de uma padaria olhando para a montra, aqueles pães todos ali, e ele olhava para aquela montra ali com fome, querendo comer um pão. Aí um homem viu aquilo, foi lá dentro, pegou um saco de pão, comprou um saco de pão e deu para o garoto. Toma, Mildo, para você. Ele pegou o pão, olhou assim, olhou para o homem e disse: moço, você é Deus? Você é Deus, é? Ele disse: não, garoto, não sou Deus. Mas o que aquele menino está dizendo é o seguinte: Deus é bom. Então todo ato bom nosso, da nossa parte, leva-nos a parecer com Deus. Queridos, esse é o papel da igreja. Esse é o papel da igreja. O problema é que muitas vezes a igreja acha que é só isto. E não é. Isso sem a palavra é nada. Isso sem a palavra e sem o evangelho é nada. Mas eu e você, nós fomos chamados para fazer o bem. Fomos chamados para cuidar uns dos outros. Você sabe que Deus é o justo juiz. Alguém tem um lencinho aí? Pode me facultar? Deus é o justo juiz. É Ele que determina o que é. É Ele que julga retamente. Amém, amados? Amém? Estou correto na minha colocação? Obrigado. Deus é o justo juiz. Então é Ele que julga retamente, correto? Então Deus, como justo juiz, é Ele que determina aquilo que é bênção e aquilo que não é, correto? Agora, quando é que Deus determina que uma coisa é uma bênção? Você pode olhar para o Salomão, por exemplo, e dizer: Salomão é uma bênção. Mas Deus pode olhar para o Salomão e falar assim: Salomão não é bênção coisa nenhuma. Quem é que ganha? Deus. Mas você pode olhar para o Salomão e falar assim: Salomão não vale nada. Mas e Deus olha para Salomão e fala: não, Salomão é uma bênção. Quem é que ganha? Deus. Então você pode achar que a sua casa é uma bênção, mas Deus pode achar que a sua casa não vale nada, é uma palha. Quem é que está certo? Deus. Você pode olhar para o seu carro e dizer: meu carro é uma bênção. Deus pode olhar para o seu carro e dizer: seu carro não vale nada, é uma palha. E assim por diante. Então Deus é o justo juiz. Agora, quando é que Deus classifica algo de bênção ou de palha? Quando é que Ele classifica algo de realmente uma coisa boa ou de algo má que não vale nada? É quando aquilo que você tem é útil a outros. Ouça, amados, quando aquilo que você tem é útil a outros. Você pode ser um gênio na matemática, mas você tira brilhantes notas e você sabe que tem pessoas na igreja com dificuldade em matemática. E você nunca se ofereceu para ajudá-las. Logo, aquilo que é uma bênção na sua vida torna-se uma palha, porque não é útil a mais ninguém. Você pode ter uma bela de uma casa num lugar mais afastado, com a bela de uma piscina, e a igreja está precisando de uma casa desse tipo para fazer um retiro, ou mesmo para fazer um batismo, mas isso vai trazer transtorno, isso vai sujar a sua relva, isso vai sujar o piso da sua piscina, isso não sei o quê, os crentes pulam lá dentro, os crentes não sei o quê, e vai dar confusão na minha casa. Não, eu não quero ninguém na minha casa. Logo, a sua casa que foi uma bênção de Deus para a sua vida, deixa de ser bênção. Por que deixa de ser bênção? Porque não tem utilidade para outros. Você pode fazer um bolo que é uma bênção. Você pode, esse bolo, isso é ungido, isso é maravilhoso. Quem come isso aqui é maravilha. Mas só seus filhos comem. Você nunca trouxe um bolinho desse para a igreja para os irmãos celebrarem na hora do café? Está entendendo, amados irmãos? Eu não estou dizendo que é isso, que é um bolo, que é uma casa, que é um carro. Não estou dizendo nada disso. Estou dizendo que aquilo que você tem que ser útil para outros. Quer seja seus talentos, quer seja seus dons, quer seja seus recursos. Seja o que for, tem que ser útil para outro. Senão é simplesmente um instrumento para inflar o seu ego. E quanto mais o seu ego estiver inflado, pior ser humano você se torna a cada dia. Deus nos fez para sermos felizes. Eu e você fomos desenhados para a felicidade. Nenhum ser humano foi feito para a infelicidade. Deus não pensou nisso. Quando Deus pensou em cada um de nós aqui presentes, quando Deus pensou em cada ser humano, Ele pensou em que cada um pudesse ser feliz. Mas Ele deixou parâmetros, naturalmente, Ele deixou princípios, valores, para nós seguirmos esses princípios e valores para alcançarmos isto. E um dos princípios é esse, a generosidade.
Um dos princípios é esse, é você dar de si. Porque muitas vezes a igreja está falando sobre dar, e principalmente quando lemos Atos 16, quando fala que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E nós achamos que está falando de dinheiro. Sempre quando fala na igreja acerca de dar, as pessoas estão levando a coisa para a questão de dinheiro. Mas pode ser melhor você dar um abraço em alguém do que você precisar que alguém te dê um abraço. Melhor você dar um sorriso para alguém do que você está carente e precisar de um sorriso. Então, em toda a esfera da vida, é mais bem-aventurado é dar do que receber. Deus nos fez para sermos doadores. E isso não seca, isso não esgota. Quanto mais você dá, mais Deus te enche, mais Deus te preenche. Quanto mais você se dá, mais completo você se torna. Deixa eu te contar uma coisa. Deus não precisa do meu dinheiro, como Deus não precisa do seu dinheiro. Deus pode transformar isso aqui já agora em ouro. Já agora, se fizesse isso aqui, não ia ser mal, não. Mas Deus pode transformar o que Ele quiser em ouro, ou um metal mais precioso ainda. Então, por que Ele instituiu dízimos e ofertas na igreja? Por que Ele fez isso? Queridos, preste atenção. O demônio de avareza, ou aquilo que opera no mundo espiritual, no campo da avareza, não sai com oração, não sai com jejum, não sai com leitura da Bíblia. Você pode vir para a igreja a vida inteira. Não sai, só sai com generosidade. A avareza só sai do coração do homem com atos de generosidade. Por isso que Deus instituiu dízimos e ofertas na igreja. Porque Deus sabe perfeitamente que quanto mais avarento você for, quanto mais avarento você se tornar, mais infeliz você é. Porque o avarento ele não tem possibilidade de ser feliz, porque o avarento ele é irmão do cobiçoso. O avarento é cobiçoso, ele cobiça. Uma pessoa que cobiça é uma pessoa que não tem prazer naquilo que tem. Você pode ter um mega de um banquete aqui na sua frente, mas se o seu vizinho tiver uma outra semelhante, você vai achar que o dele é melhor que o seu. Porque o cobiçoso, o avarento, ele não se satisfaz, ele é um buraco sem fundo, não tem como se realizar, ele não se realiza, ele é insaciável. O que torna-nos saciáveis é a bondade. A bondade faz com que cada um de nós se torne saciável. O que quer dizer com saciável? É você sentar na mesa da sua casa e ter ali simplesmente um ovo e um arroz e você falar assim, obrigado por esse alimento que o Senhor dá nesse dia. E você come o mais simples da sua mesa com ações de graças. Você sai dali feliz e realizado. Você não está ali, que porcaria de comida. Olha que coisa mais chata, e não sei o quê. Não, você está com gratidão no seu coração, e isso transforma. A gratidão transforma o seu barraco, a sua casa, por mais simples que ela seja, transforma num palácio. A gratidão, essa bondade no seu coração, ela transforma o lugar onde você mora, num palacete, a comida que você tem, por mais simples que seja, num banquete. Por isso que Deus nos ensina a generosidade, nos ensina a dar. Ele não precisa realmente disto. Mas é nós que precisamos. Nós precisamos. Sabe que muitas pessoas, às vezes, amigos meus, pessoas que me conhecem aqui em Portugal, ou mesmo no Brasil, dizem, pô, Salomão, que coisa legal que você está fazendo lá em São Tomé. Coisa bonita, que trabalho bacana, não sei o quê, tal. Tem sido difícil. Difícil. Difícil seria não fazer aquilo. Todo o vigor, não diria todo, mas grande parte do vigor da minha vida, eu recebo naquele lugar. Eu vou para lá com o alvo de abençoar aquele povo, de servir aquele povo, mas eu sou servido. Eu vou com o alvo de abençoar, com o alvo, eu saio abençoado. Sou eu o maior beneficiado. Porque Deus não pode ficar a dever a mim. Deus é Deus.
Quanto mais eu dou para o Senhor, mais Ele dá a mim, isso em todos os níveis da vida, em todos os sentidos da vida, quer seja no campo financeiro, quer seja no campo das relações, enfim, Deus é sempre superior àquilo que eu faço. Eu lembro de uma piadinha que eu ouvi uma vez, diz que o cara chegou no céu e tinha lá um barraco. Ele falou, mas céu tem barraco? Que isso? Eu achava que ia ter uma mansão aqui. Aí o anjo que levou ele para dar o passeio falou assim, amigo, o que você deu para construir isso aí. Maldosa. Claro que não é assim. Claro que não é assim. Não é isso. Mas nós temos que entender que eu e você, nós fomos chamados. O chamado meu e seu. Isso é um chamado, isso é um ministério. É sermos bondosos. Nós somos chamados para isto. Um amigo meu estava nos Estados Unidos, ele me contou isso no Brasil agora. Ele estava nos Estados Unidos, chegou um moço, estava ele mais dois. Chegou um rapaz, maltrapilho e tal, e contou uma história para ele. Uma história, aquelas histórias assim, meio malucas e tudo mais. Aí ele tirou $10 e deu para aquele rapaz. Aí o moço ao lado disse para ele, ei, cara, você acabou de ser enganado. Você não viu que a história desse rapaz era mentirosa? Ele disse, sim, claro. Claro que eu vi que a história dele era mentirosa. Mas a fome dele era verdadeira. Eu ouvi isso, achei isso de uma profundidade. Às vezes nós achamos que pelo fato de não termos sido enganados, estamos levando vantagens. Na verdade, nós estamos perdendo a oportunidade. Não estou falando que você deve agora chegar nos comboios, aí nos metrôs e começar a distribuir seu dinheiro. Não estou a dizer isto. Mas eu estou a dizer que, por mais engano que alguém venha tentar extorquir os seus recursos, o seu ato de bondade, o seu, Deus recebe. Deus recebe. E é Ele que retribui. É Ele que faz. Há tanta coisa boa acontecendo no mundo. E todas elas feitas por pessoas boas. Há muita maldade por aí. Mas Deus não chamou a mim e a você para isto. Deus chamou a mim e a você para mudarmos, pelo menos um pouco da história que nos envolve, aquela que está próxima de nós. E nós podemos sim. Como? Sendo bons. Sendo bons. É assim que nós seremos felizes na realidade. Nossa felicidade está completamente ligada às nossas atitudes. Queremos estar mais perto de Deus? Envolva mais com quem precisa. Se dê mais. A igreja, para ser igreja, ela tem que fazer aquilo que Jesus disse que ela deveria fazer. E eu e você, para sermos igreja, nós precisamos da generosidade do nosso coração. Não estou falando só no ato de vir aqui à frente e dar uma oferta. Não estou falando só nisso. Estou falando no seu estilo de vida. Que o Senhor nos ajude. Amém? Vamos ficar de pé, vamos.